Agora seguimos com uma entrevista especial. Sobre a possível instalação da CPI para investigar abusos de autoridade, vamos conversar agora com o autor da proposta, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, mais uma vez satisfação estar no ar com a Jovem Pan, falando com vocês, com todos que nos assistem. Imagina, a satisfação é toda nossa. Bom, deputado, acabamos de noticiar que o ministro Alexandre de Moraes, que é também o presidente do TSE, rejeitou o pedido do PL questionando o resultado das eleições do segundo turno e ainda aplicou uma multa de 22 milhões de reais. O senhor pede uma instalação de uma CPI que apura abuso de autoridades por parte do judiciário. Essa é mais uma decisão que fomenta aí o seu pedido? Não tenho a menor dúvida disso. Na verdade, ela acaba confirmando a necessidade de investigar-se todos esses abusos de autoridade. Se tivesse acontecido antes do protocolo da CPI, nós teríamos incluído, inclusive, no requerimento, porque o processo eleitoral, como um todo, a lei permite que você, tanto antes, como durante, como depois, possa fazer os seus questionamentos. E um partido político agora está sendo penalizado por um número expressivo, né, um numerário expressivo de 22 milhões de reais, que parece, inclusive, ironizar o número do partido. Não sei se essa foi a intenção do ministro, mas parece até dar a entender isso. Eu acho um descalabro que está acontecendo hoje no nosso país. Nós precisamos colocar a bola de volta no meio de campo, como se fala no jargão do futebol, agora ainda mais em alto com a realização da Copa do Mundo, e colocar o Congresso de volta no seu lugar e o Supremo de volta no seu lugar. O Congresso hoje está apequenado, está acovardado e não pode aceitar esse tipo de abusos de autoridades vindos de um poder que deveria ser o fiel cumpridor da lei e da Constituição e não o seu maior detrator, como a gente tem visto nessas decisões vindas do ministro Alexandre de Moraes, como também do TSE e do STF. Eu costumo dizer que magistrados têm obrigação legal, inclusive pela lei orgânica da magistratura, de serem mais contidos, de não falarem fora dos processos, né, de não se manifestarem tanto, enquanto os políticos têm justamente a liberdade de expressão garantida por quaisquer suas opiniões, palavras e votos. E hoje a gente está vendo o contrário. Magistrados fazendo política e falando muito além do que deve e ainda por cima calando parlamentares, calando deputados e cidadãos, fazendo com que a censura volte a se impor no Brasil. Por isso nós propusemos essa CPI, que agora está a apenas 14 assinaturas de atingir o mínimo de 171 necessários para ser instalada. Essa é a notícia que, inclusive, dou em primeira mão aqui à Jovem Pan e a todos que nos acompanham. Faltam apenas 14 assinaturas de deputadas e deputados federais para que a CPI tenha um mínimo de 171. E eu incentivo todos aqueles que estão assistindo a procurarem nas redes sociais. As minhas páginas, por exemplo, estão lá divulgados todos os deputados que já assinaram as CPIs, que procurem os seus representantes para que assinem também essa CPI se torne uma realidade. Perfeito. Agora, deputado, para a gente privilegiar também as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, mas não necessariamente fazem parte e acompanham diariamente o noticiário de política do Poder Judiciário ou mesmo do Poder Legislativo, quais são os episódios, na avaliação do senhor, mais gritantes, que poderiam ser enquadrados como abuso de autoridade, para que essas pessoas possam compreender o que é uma medida correta, legal, que respeita a legislação, e outra que pode ser considerada um abuso de autoridade. E o quanto, na avaliação do senhor, essa situação que o país passa tem a ver com as medidas tomadas por integrantes do Poder Judiciário, sobretudo cortes superiores. Perfeito, Daniel, ótima pergunta, até porque assim a gente traz a realidade das pessoas, aquilo que está acontecendo hoje no nosso país. E uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é preciso ser séria para funcionar, ela requer fato determinado. E nós apontamos 3 fatos determinados que configuram, no nosso entendimento, abusos de autoridade do TSE ou do STF cometidos ao longo dos últimos meses, né? O primeiro deles, quando 8 empresários tiveram suas redes sociais bloqueadas, tiveram suas contas bancárias bloqueadas, tiveram busca e apreensão em virtude de uma conversa num grupo de WhatsApp que foi divulgada por um único meio de comunicação,
sem a identificação da fonte daquele vazamento, ou seja, completamente fora do escopo do devido processo legal, sem participação de Ministério Público, com dificuldade dos advogados acessarem os autos, ou seja, algo que só se vê em ditaduras e em regimes de exceção. Aconteceu com 8 cidadãos brasileiros, independentemente se são empresários, se são pessoas de outros ramos da vida pública, tiveram as suas vidas devassadas de uma forma inconstitucional e fora do devido processo legal. O segundo momento foi o que nós apontamos que aconteceu mais recentemente, em que 43 empresas, 43 CNPJs tiveram as suas contas bancárias bloqueadas em virtude de participação em manifestações aqui em Brasília. Caminhões que foram identificados por meio de suas placas tiveram os proprietários tiveram as suas contas bloqueadas, os CNPJs, as empresas proprietárias, e inclusive dentre essas empresas havia uma financeira, a Robobens, que não é proprietária dos caminhões, ela apenas faz a operação na modalidade leasing, quando ela detém a propriedade do caminhão, enquanto o real proprietário, na verdade, está fazendo o pagamento daquelas parcelas do leasing para a operadora financeira. Então, isso foi um evidente abuso de autoridade também, foi algo que extrapolou completamente os limites daquilo que se espera de um magistrado, que se espera da justiça brasileira ao atuar com seriedade, porque as contas foram da noite para o dia bloqueadas, inclusive sem explicação em vários processos que correm em segredo de justiça. E o terceiro fato que nós mencionamos foi um relacionado justamente a toda essa celeuma em torno do processo eleitoral, questionamentos que surgiram nas redes sociais, e um professor da FGV, que inclusive até pouco tempo sim esteve no governo Bolsonaro, mas concorreu a vice-presidente na chapa de uma concorrente de Jair Bolsonaro, Soraya Tronic, o professor Marcos Sintra, que não é bolsonarista. Ele foi bloqueado nas redes sociais por fazer perguntas sobre o processo eleitoral. Ele fez perguntas ao TSE, que são perguntas pertinentes ou não importa, e ele teve não apenas o seu tweet apagado por ordem judicial, ele teve a sua conta inteiramente suspensa. Um cidadão foi calado nas redes sociais. Isso para não mencionar uma série de parlamentares que hoje não têm suas redes sociais, tem parlamentar eleito com tornozeleira eletrônica por crime de opinião, algo que se vê, repito, em ditaduras, em estado de exceção, não em democracias onde o Estado de Direito e a liberdade devem ser regra. E é por isso que essa CPI é tão importante, fundamental e urgente, que ela seja instalada logo para que a Câmara dos Deputados coloque um freio a esse desatino, já que, convenhamos, o Senado da República está completamente silente e também acovardado diante de todos esses fatos. Deputado, também participam os nossos comentaristas. Alfredo Scaff, a sua pergunta, Alfredo. Deputado, boa noite. O que me preocupa muito é a questão da independência parlamentar. O senhor acredita que determinados artigos da Constituição, que qualquer criança sabe interpretar, tipo, quaisquer opiniões, palavras e votos? O senhor acha que a próxima legislatura vai ter a necessidade de, mesmo com entendimento básico, literal, dos princípios constitucionais, garantias constitucionais, mas especificamente a questão da imunidade parlamentar, que deve ser estendida a todo o exercício parlamentar? O senhor acha que, mesmo assim, a próxima legislatura necessitará de leis complementares para explicar o óbvio, isto é, para complementar artigos da Constituição para que eles não sejam violados? Scaff, satisfação falar com você. É, para mim, assim, surreal o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Surreal. Leis complementares de nada adianta. Não, de nada adianta nem emendar a Constituição hoje mais. O STF decide o que quer. Os ministros do STF são os donos do Brasil atualmente. Se a gente fizer uma lei, aprovar tudo direitinho dentro do processo legislativo, alterar a Constituição,
Um ministro do STF, em decisão monocrática, pode suspender o que 513 deputados federais e 81 senadores decidirem em votações de 2 turnos com 3/5 dos votos. Você sabe quão grave é isso? Eu sei. Isso significa fechar o parlamento. O STF fechou o parlamento brasileiro. Está fechando e fecha o parlamento todos os dias. O AI-5 do STF no parlamento brasileiro se deu no dia da prisão do Daniel Silveira. E eu alertei para isso, lembrando de como foi, inclusive, o AI-5 lá atrás, quando veio do Poder Executivo. E disse, aquilo que um dia veio do Poder Executivo, ou seja, a restrição às liberdades políticas brasileiras, o fechamento do Congresso Nacional ou a restrição da atuação parlamentar e da imunidade dos parlamentares, está se repetindo agora com o Poder Judiciário. Alertei para isso. A Câmara dos Deputados, porém, lamentavelmente, contra a minha vontade, porque votei, apesar de não concordar com as falas do deputado Daniel Silveira, votei contra a sua prisão, a Câmara dos Deputados decidiu por mantê-lo preso e depois decidiu, por sucessivas vezes, curvar-se ao Supremo Tribunal Federal. E hoje, esta é a situação, Scaff. Nós vivemos num período de anormalidade em que o STF se agigantou de tal forma que está fechando o Congresso Nacional, fechando o Parlamento Brasileiro. Deputados e senadores servem apenas para serem despachantes de luxo de emendas de vereadores e de prefeitos para garantir as suas próprias reeleições e das reeleições dos políticos que estão nas bases. Fazer leis, fiscalizar, está deixando de ser papel do Congresso Nacional e no próximo mandato, pelo que eu estou percebendo, não teremos mais a menor chance de fazer nada disso, porque quem está fazendo, usurpando as prerrogativas do parlamento, é o Supremo Tribunal Federal, completamente ao arrepio daquilo que diz a nossa Constituição. Para fechar, Rodrigo Constantino, sua vez. Boa noite, deputado. Parabéns pela iniciativa. Está muito claro que um poder subjugou os outros 2 poderes no Brasil hoje. É uma situação não só de anomalia, como de destruição das instituições democráticas, né? É uma ditadura. E eu queria ler um trecho, já com base nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do seu colega de parlamento e nosso colega de jornalismo e Jovem Pan, Paulo Eduardo Martins, que diz: você leva uma questão à justiça e apresenta um trabalho técnico a respeito. A justiça condena você a pagar 22 milhões, aliás, parentes, número nada sutil, né? É o número do Bolsonaro, por ter feito o questionamento. Antes, o problema era segurança jurídica. Agora, já não se sabe se é seguro buscar o judiciário. Ainda há quem fale em democracia. Deputado, o senhor já mencionou, mas podemos atestar com toda a segurança que o Brasil não tem mais uma democracia hoje. Eu atesto como parlamentar, atesto como cientista político, atesto como cidadão brasileiro e confirmo, não vivemos uma democracia em que se pode ter a garantia da segurança jurídica, da defesa da liberdade, do Estado de Direito, pela instituição mais importante no momento de garanti-las, que é o Poder Judiciário. Nós estamos sofrendo muito como brasileiros nesse momento e eu conclamo os meus colegas parlamentares, deputados federais principalmente, senadores também. Deputados federais são aqueles que representam o povo brasileiro. Caros colegas, ou reagimos agora à altura dos cargos que nos foram confiados pela população brasileira e dizemos, alto e bom tom, que quem define num país o que é democracia e o que está numa Constituição é o parlamento brasileiro, ou assumamos que as portas do Congresso Nacional estão fechadas pelo Poder Judiciário, ou assumamos que o cidadão brasileiro precisa se conformar com a ditadura da toga e continuemos fazendo o trabalho de despachantes de luxo, de vereadores e de prefeitos e cuidemos das vidas no parlamento como, lamentavelmente, durante tantas décadas aconteceu no nosso país. Não há nada, até para fazer aqui essa ressalva, de errado em parlamentares terem, dentro do orçamento da República, a sua participação para fazer a indicação daquelas verbas que são necessárias para os seus municípios. Acontece no mundo todo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país democrático, aliás, os parlamentos surgiram controlando o orçamento. Agora, limitar-se a esta função
e deixar toda a função da liberdade, da democracia e das garantias constitucionais para um outro poder é abrir mão do que há de mais importante no trabalho da representação de um parlamentar em relação ao seu povo, que é defender a dignidade da pessoa humana. Não podemos deixar que isso aconteça com o nosso querido Brasil. Deputado federal Marcel Van Hatten, obrigada pela entrevista. Boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite. Perdoe talvez pela veemência, mas infelizmente o momento exige. Até me estranho falando assim, porque não está fácil suportar, desculpa até o desabafo que no fim, os últimos dias de tanta pressão que a gente vê de todos os lados e de tantas pessoas preocupadas, inclusive comigo. Eu fico triste de ouvir que numa nação democrática tem pessoas preocupadas comigo, com minha integridade, com a possibilidade de eu vir a sofrer muitas restrições que colegas estão sofrendo. Faço esse desabafo aqui à Jovem Pan com muita emoção, porque eu não imaginei que eu chegaria no dia de ser deputado federal numa democracia como o Brasil, com pessoas que votaram em mim tendo medo do que poderia acontecer comigo se eu viesse a falar qualquer coisa numa rede como a Jovem Pan. Isso é um absurdo, é inadmissível. Eu nunca vou ter medo de me expressar, mas eu agradeço também a solidariedade de todos que têm mais preocupação do que eu e que não estão nessa posição que eu assumi e que, com a graça de Deus, aí tem conseguido levar adiante. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, deputado.